Agora sim foi. Está me ouvindo direitinho? Tá conseguindo me ouvir bem? Sim. Desculpa aí por qualquer coisa, é que fiquei confusa agora. Quando tentei fazer pelo outro, não deu certo, aí criei essa sala aqui para a gente falar. Ah, tudo bem. Mas essa sala tá ao vivo. Tá ao vivo, tá dizendo aqui que tá ao vivo. Olha, é difícil mexer Beleza. nesse Facebook, né? O Instagram é mais fácil, né? O problema é que eu quase não uso o Insta, cara. É que não dá, né? Muitas redes sociais, aí a nossa vida fica em função das redes sociais. O Facebook, o WhatsApp já me toma um bocado de tempo. Se eu entrar em mais uma rede. É assim mesmo. Mas eu acabei de conferir lá, É, tá ao vivo mesmo, tá? E eu quero te agradecer muito por ter aceitado esse convite. Você é uma militante da causa palestina. Para mim é uma honra estar conversando com você, né? Porque o meu trabalho obrigada, também foi pautado na questão palestina. Então, obrigada. para a gente começar, eu vou querer que você se apresente um pouquinho para quem ainda não te conhece, né? Falar um pouquinho sobre você e como você chegou à causa palestina, né? Tá bom. Bom, é um prazer também. Muito obrigada pelo convite, Luana. Prazer em falar com você, né? A gente se encontra nas redes sociais, sempre curtindo, comentando as postagens. Então, as lives, de alguma forma, nos aproximaram, né? Aproximaram os militantes da causa palestina, os pesquisadores da questão palestina. Então, nos aproximaram de alguma forma, né? E aí tem as lives para nos auxiliar nesse processo. Bom, meu nome é Ajan Sadiq Adi, em árabe é Jen Sadik Ed, e meus pais são palestinos, sou filha de pai e mãe palestinos, que chegaram aqui no Brasil. Meu pai chegou em 68, a minha mãe chegou em 72, e se casaram na Bolívia. Nós estamos aqui em Corumbá, numa cidade que tem uma comunidade palestina de quase 300 palestinos, entre palestinos e descendentes, né? Geralmente os palestinos eles ficam em locais de fronteira até essa questão da até se naturalizar, organizar os documentos. Então geralmente eles param em regiões de fronteira, Foz do Iguaçu, Corumbá, aqui fica a 10 minutos da Bolívia, né? E, bom, e os meus pais, todos os palestinos que estão aqui em Corumbá, eles são praticamente de uma mesma aldeia lá na Palestina, chamada Kfar Malek, e que é uma aldeia que tem mais ou menos 3.000 pessoas, 3.000 habitantes, né? Sempre aldeias bem pequenas. Onde está lá o meu irmão mais velho? Meu irmão mais velho nasceu aqui no Brasil, mas mora lá, tem uma família lá e tudo mais, né? Bom, e essa diáspora brasileira, né, diáspora palestina aqui no Brasil, é fruto da resolução, né, da resolução 181 da ONU, que recomendou a partilha da Palestina histórica, né, e o estabelecimento de um Estado nacional judaico e um Estado árabe palestino, né. Bom, e eu sou filha de palestinos que chegamos aqui no Brasil por conta da Nakba, né, dessa expulsão de palestinos, de 800 mil palestinos em 48, com essa resolução da ONU, né, a resolução 181 de 1947, mas com a efetivação em 48. E eu sou psicóloga, né, de formação, fiz aqui na UFMS de Corumbá, o campus Pantanal. Fiz o mestrado em Campo Grande, em educação, e sempre dei aula de psicologia, né? Sempre trabalhei na área acadêmica, de uma vez numa universidade pública como professora substituta, e em algumas universidades particulares, né? Uma universidade lá na Bahia. Então, sempre atuei na área acadêmica, e sempre atuei também na área social, da psicologia social, que é uma psicologia um pouco marginalizada, menos conhecida,
É uma psicologia bastante envolvida com os movimentos sociais, com políticas públicas, com as minorias políticas, né? Com as pessoas negras, LGBT, pessoas com deficiência. Então, pessoas sem teto, pessoas campesinas, enfim. E aí a psicologia social, ela sempre me... embora a psicologia social tenha várias vertentes, eu sempre atuei com a psicologia social e os movimentos sociais especificamente, né? Bom, e aí foi em 2017 eu comecei a pensar no meu projeto de doutorado e também pensei na causa que mais me toca enquanto pessoa, né? Mais que a causa feminista e, de certa forma, encontrei a causa palestina, né? Comecei a estudar, a me dedicar mais, a entender melhor toda essa situação, né? Naquele momento eu estava com um primo chamado Samer Abu Hamayel, que ele estava preso numa prisão sionista, na época ele estava com 16 anos, e aí eu entrei em contato com a minha família para saber o que estava acontecendo, e ele foi preso porque ele jogou pedras nos soldados sionistas da ocupação, e ele ficou quase um ano preso, com 16 anos, e assim, em condições insalubres dentro da prisão, isolamento físico, comida insalubre, água não potável, restrição de visita de familiares, meu pai não conseguiu visitá-lo, falta de acesso a advogados, enfim, vários tipos de violências e violações que o meu primo estava sofrendo, né? E aí eu comecei a me aprofundar um pouco mais, fiz um artigo que foi publicado no jornal A Nova Democracia sobre o que o meu primo estava vivendo, e enfim. E aí eu comecei a encontrar mais pessoas ligadas à causa, comecei a trabalhar. A minha fonte principal é o Facebook, né? Ali que eu publico, que eu posto, as coisas que eu fico sabendo diretamente pela minha família, ou as coisas que eu leio, ou as coisas que me chegam pelo WhatsApp, enfim. Infelizmente, é sempre muito pesado tudo que nos chega, né? Diariamente sobre a questão palestina e tudo mais. E, bom, e agora eu estou fazendo doutorado na USP de Ribeirão Preto. Eu não estudo diretamente a questão palestina no meu doutorado, mas eu faço uma pesquisa analisando os discursos sobre árabes e muçulmanos nos livros didáticos de história de uma escola evangélica específica, que é a Escola Adventista, e observando como que é feito esse discurso, se tem estereótipos, se tem associação com terrorismo, mas não só isso, né? Eu também penso assim, observo quais são os silenciamentos, quais são os apagamentos, já que o mundo árabe e muçulmano teve uma grande importância para a modernidade, para o Ocidente, que são questões pouco faladas nos livros didáticos, que tem uma perspectiva eurocêntrica, eurocentrada, branca, católica. Então, eu observo isso na minha pesquisa, né? Todo segundo ano, indo para o terceiro ano do doutorado, e a minha pesquisa é mais ou menos sobre isso. Bom, para apresentação, acho que é mais ou menos isso. Perfeita a sua colocação quando a gente vai falar de livros didáticos, mas eu vou além, né? Quando a gente vai falar da própria academia, a questão palestina, por exemplo, na minha vida, que sou aluna de um polo do interior, ela caiu de paraquedas, porque eu não tive ninguém para me orientar, eu não tive aula sobre isso numa universidade de História, sou formada em História. Então, assim, o que eu percebo é que é um tema que, apesar de o Brasil ter, né, recebido tantos palestinos, nós sermos um dos destinos principais, né, para os refugiados, a gente não tem ainda nenhum tipo de interesse profundo da academia em trabalhar, nem na academia, nem nas escolas. Então, você tem, assim, uma defasagem enorme sobre o tema. E aí a gente vê trabalhos de pessoas como você, por exemplo, como milhares de outros militantes, a Soraya, por exemplo, e a gente vê a importância desse trabalho. Como você mesmo falou, né? São notícias que chocam, mas é chocando que a gente consegue atingir as pessoas, né? Porque a maioria das pessoas não sabe o que está rolando. E aí entra, né, o que a gente vai falar hoje, de fato, na nossa live, que é o que está acontecendo, o que aconteceu. Porque as pessoas acreditam que, assim, o Estado de Israel nasceu, pum, questão palestina.
e elas não entendem que é uma construção histórica que remonta antes mesmo da construção de fato, né, da resolução de fato da ONU. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre isso, né, sobre sionismo, sobre Declaração de Balfour, sobre Congresso Sionista, para a galera se situar aí mais ou menos no que aconteceu antes da criação do Estado de Israel. Sim. Bom, mas fazendo um gancho, antes de entrar nessa discussão histórica, nesse apanhado histórico, que é o tema da live, né? O que eu acho, assim, tem uma questão de como está a Palestina, né? A questão palestina ou estudos sobre a Palestina dentro das universidades, ou seja, na graduação, na parte de ensino, né? Que acho que tem essa questão ensino, extensão, pesquisa, ensino e extensão, né? Então, você que é da história sente essa defasagem, né? Eu absolutamente nunca vi nada a respeito dentro da psicologia, né? Encontrei ano passado uma pesquisa dentro da psicologia na Unicamp sobre palestinos, sobre questão de refugiados, né? Mas é uma coisa muito difícil também, a pessoa meio que caiu de paraquedas também na pesquisa, enfim, né? Mas é muito raro dentro da psicologia. Agora, e eu acho isso positivo, Luana, nós encontramos muitas pesquisas sobre a questão palestina no Brasil, né? No âmbito da pesquisa, não no ensino, mas no âmbito da pesquisa. Agora, elas estão dispersas, né? É uma pessoa que resolve pesquisar, mas que não tem um grupo, não tem uma continuidade dessa pesquisa, né? Não tem um prosseguimento. E a pessoa aí fica um pouco dispersa. Mas depois que eu entrei no doutorado, eu encontrei muitas pesquisas, inclusive a tua, né? E, assim, no âmbito do árabe, palestino, muçulmano, que eu não tinha nem noção, né? E, assim, eu vejo também que a área que mais estuda a questão palestina e que eu acho que estuda com um viés mais progressista é as relações internacionais, né? O curso de relações internacionais, eu acho que é o curso mais embasado, que tem mais pesquisas e que tem pesquisas mais qualificadas a respeito da questão palestina, né? Mais história, antropologia, relações internacionais, geografia, também tem pesquisas sobre a questão palestina. Nós, da FEPAL, estamos querendo montar uma biblioteca, tanto virtual quanto presencial, mas inicialmente virtual, com todo esse acervo que a gente tem de pesquisas, desde artigos, teses, dissertações, TCCs sobre a questão palestina e juntar, porque, como você mesmo falou, elas estão dispersas, a gente não encontra, mas elas estão aí, né? Elas existem, só que elas estão dispersas, né? Bom, agora, a respeito da questão sionista, né? Bom, o primeiro congresso mundial, né, sionista, ele se realizou em 1897, né? Fundado, né, na verdade, organizado pelo Theodor Herzl, e ele ainda foi lá na Basileia, na Suíça. E nesse primeiro momento, eles estavam, qual que era o objetivo desse congresso? Né? Definir, né, entre outras questões, definir um lugar para estabelecer o lar nacional judaico, né? Considerando que os judeus de várias etnias, eles estavam esparramados, né, já naquele período, em vários lugares do mundo, estavam esparramados pelo mundo, sobretudo na Europa, né? Bom, e é interessante, uma coisa que não é muito conhecida e que não é muito falada, quando houve esse congresso, o primeiro congresso sionista, eles pensaram em 4 ou 5 lugares para estabelecer esse lar nacional judaico, né? Uganda e Madagascar na África, até Alasca, eles chegaram a pensar, Argentina e Palestina, né? Então, bom, depois eles começaram a amadurecer a ideia de instalar um Estado Nacional Judaico na Palestina, né? Agora, acontece o seguinte, as coisas acontecem, né? A Declaração Balfour, assinada, né, pelo Balfour, que estava sendo dirigida pelo Rothschild, que era o presidente da Associação Sionista, da comunidade sionista no Reino Unido,
já em 1917, essa declaração Balfour foi assinada porque quem estava com o mandato britânico era o que estava assim, a Palestina estava sob o mandato britânico, e aí essa declaração Balfour estabeleceu que Balfour disse para o Rothschild que não, nós vamos apoiar o estabelecimento do lar nacional judaico na Palestina. E isso tem vários motivos, né? Primeiro, que logo depois da Primeira Guerra Mundial, isso era 1917, a Primeira Guerra Mundial acabou em 1918, e era interessante como com a queda do Império Turco-Otomano, né, a região ficou muito instável, o Oriente Médio ficou muito instável, né, e quem estava tentando dominar aquilo eram as potências ocidentais hegemônicas, sobretudo França e Inglaterra, que dividiram os territórios, né? Por exemplo, Líbano ficou sob o mandato francês, a Palestina ficou sob o mandato britânico e etc. E então eles falaram, não, é importante, na verdade, Israel foi se estabelecendo considerando a importância de uma base militar ocidental no Oriente Médio, né? Porque como estava muito instável aquela região no pós-Primeira Guerra Mundial, era interessante ter uma base militar que controlasse qualquer instabilidade geopolítica na região, né? Então é muito mais fácil você ter uma base militar, não é à toa que Israel é um dos mais potentes exércitos do mundo. É importante ter essa base militar lá do que, por exemplo, você ter que deslocar franceses ou ingleses ou norte-americanos para uma possível instabilidade geopolítica na região. Então, esse era um dos grandes objetivos, né? Então, é um objetivo político, né? Econômico, territorial, e que atendia às demandas das outras potências do pós-Primeira Guerra. E outra questão, a Palestina praticamente não tem barreiras geográficas, então isso também foi analisado, também foi considerado, e um discurso bíblico, né, que ajuda também na legitimação da ocupação israelense na Palestina, a terra sem povo para um povo sem terra, né, o povo escolhido, a Palestina é Israel, e, na verdade, essas confusões conceituais, né, interessadas, propositais, para que a gente tenha esses desencontros e a ocupação israelense seja legitimada, inclusive por alguns religiosos de determinados segmentos religiosos. Acho perigoso essa questão religiosa, né? Eu acho perigoso quando a gente olha a questão palestina, porque muitas pessoas elas associam a questão palestina à questão religiosa. E a gente percebe, né, através da sua fala e através das pesquisas históricas, que não é bem assim. Tem todo um contexto aí geopolítico que vai dando essa legitimidade. E aproveitando aí o gancho, né, eu vou orientar aqui para as pessoas que quem quiser saber um pouco mais sobre essa questão aí da religião e da terra, para ler A Invenção da Terra de Israel, de Shlomo Sand. Muito bom esse livro, que vai explicar para a gente direitinho aí se realmente a Palestina é o local sagrado da religião judaica ou não, né? Sim, pois é. E eu acho assim, a leitura que eu faço, né, Luana, existe uma instrumentalização política da religião, né? Então, vamos usar a religião para alcançar os nossos objetivos políticos, né? O próprio Theodor Herz, ele não era judeu, né? Ele era um sionista, ele era, se não me engano, ele era até ateu, né? Mas então eles, na verdade, de forma muito inteligente, né? Eles tentam conciliar tudo isso. A questão, na verdade, o fundo principal é a questão política, mas a questão religiosa, ela gera uma coesão, né? E ela gera esse apoio de outras pessoas. Agora, tem que fazer uma contextualização, né? Israel existe no território palestino, na Palestina histórica, desde 48, né? Não é o Israel da Bíblia, tá? Os hebreus da Bíblia não são os judeus de atualmente, não são os israelenses que estão lá. Então, eu acho que as pessoas, elas descontextualizam, né? Não dá para trazer uma história que foi feita há 2000 anos atrás, que talvez ocorreu há 2000 anos atrás, e encaixar ela na atualidade do século XXI ou do século XX.
Então, acho que as pessoas precisam, mas é um pensamento mágico, né? Que as pessoas não fazem essas conexões, elas fazem uma associação direta que é extremamente equivocada, né? Os palestinos estão lá não há 2.000 anos, os palestinos estão lá há 10.000 anos, né? A cidade de Jericó comprova isso, né? Uma cidade de 10.000 anos, a cidade mais antiga do mundo, que já existiam palestinos, né? Inclusive, existiam judeus palestinos, né? Ou seja, palestinos que professam a religião judaica, como tinham também palestinos católicos, embora a maioria sejam muçulmanos. Mas existe uma confusão, né? E, na verdade, há um objetivo desse discurso que é para gerar essa confusão, né? E a Bíblia acaba legitimando tudo isso. Agora, com todo respeito às religiões, eu respeito todas as religiões, mas a Bíblia não é um livro com comprovação científica e o direito internacional não se baseia no discurso bíblico, né? Então, eu acho que a gente precisa situar. Tem muitas coisas sérias aí. O problema é que, assim, o que a Bíblia falou é uma verdade absoluta, inquestionável, e vamos trazer algo construído há 2.000 anos atrás, ou, enfim, revelado há 2.000 anos atrás, e adaptar para um objetivo político, que é a fundação de Israel no território, na Palestina histórica, né? E aí a gente tem, através desse congresso sionista, né, essa tão sonhada legitimação, não é mesmo? E eu acho que travou. Gente, deu uma travadinha. Vamos esperar aqui para ver se a gente consegue chamar a Jan de novo. Deu uma caidinha, mas é normal. Acontece nas melhores famílias, gente. Acontece, na verdade, caiu aqui. Você tá me ouvindo direitinho? Tô. Eu pensei que tivesse sido daqui. Então tá bom. Não, caiu aqui, infelizmente, mas já voltou. E aí a gente estava falando um pouquinho sobre essa questão da declaração, né? E aí eu já chego para outro questionamento, né? Que é a influência internacional no conflito em si. Para a gente falar um pouquinho sobre isso já agora com a declaração e com o imperialismo britânico. Teve aí alguma coisa aí a ver, na sua opinião? Teve influência internacional aí para o desenrolar do conflito? Olha, claro que teve uma influência internacional, né? Com certeza, influência internacional das grandes potências hegemônicas, né? Assim, e que, assim, envolvendo França, Inglaterra, né, Estados Unidos também, posteriormente, no decorrer do processo. Então, e aquilo, como eu falei no começo, né? Havia o interesse de ter uma base militar na Palestina, né? Então, várias potências hegemônicas ocidentais estavam interessados que
que se estabelecesse uma base militar, que foi Israel, né, enquanto uma base militar. Então, claro que tudo isso colaborou, né? E é interessante porque a gente também, passados 72 anos da fundação do Estado de Israel, a gente também não vê muito apoio para a questão palestina no âmbito internacional, né? No âmbito dos políticos, no âmbito governamental, das autoridades políticas. Isso a gente não vê, né? Então, é sempre um discurso pró-Israel, né? Pró-ocupação, e Israel sendo sempre muito bem visto, a Palestina sendo sempre vista como terrorista, como a agressora, enquanto na verdade é a vítima, né? Vários discursos que contradizem a realidade palestina, né? Agora, felizmente, com as mídias sociais, a gente consegue mostrar o outro lado dessa história, que antes tinha a hegemonia israelense, né? Era Israel que falava, era Israel que definia o discurso, né? A verdade era israelense, né? Era do lado de Israel. Os livros, os jornais, as revistas, tudo, a produção, né, de artigos, tudo muito voltado para o discurso pró-Israel, né? Então, a gente realmente não vê muito esse apoio, né? Teve o apoio do Brasil em alguns pontos, em outros pontos não, né? O Brasil também faz acordo com Israel, inclusive no âmbito militar, no âmbito da tecnologia militar, de armas, de treinamento militar, né? A gente soube isso, inclusive, em governos de esquerda, né? Esquerda, que podemos considerar de esquerda, né? Então, tem apoio, né? Tem um grande apoio da Bolívia, por exemplo. A Bolívia sempre foi uma grande apoiadora da questão palestina, né? Então, assim, na verdade, países subalternos ajudam e apoiam a Palestina, né? As grandes hegemonias, os grandes países hegemônicos geralmente não, né? Eles estão ligados, né? Não é à toa que o Brasil, com o Bolsonaro atrelado ao Trump dos Estados Unidos e Netanyahu em Israel, fizeram uma conjunção e tudo isso prejudicou ainda mais a questão palestina no âmbito da saúde, no âmbito da migração, no âmbito do refúgio. O que eu acredito, Luana, é no apoio internacional. E aí são os movimentos sociais, a conscientização política, a solidariedade internacional. É nela que eu acredito. Eu não boto minha mão no fogo em termos de governamentalidade, de autoridades políticas. Sinceramente, não. Eu acredito na força do povo, da população, das pessoas que estão nos movimentos sociais, como grandes contribuidores, né, da causa palestina, apoiadores da causa palestina. As autoridades políticas, elas historicamente não nos deram bons exemplos, né, nos deixam muito a desejar, infelizmente. E aí a gente tem, né, o estabelecimento do Estado de Israel. E aí acho que a gente pode conversar um pouquinho agora sobre o estabelecimento em si do Estado de Israel e a Nakba Palestina. Que movimento é esse? O que significa a Nakba, né? Muitas pessoas ainda têm muita confusão sobre isso. Como eu falei anteriormente, a gente ainda tem muito trabalho pela frente aí para poder levar conteúdo de qualidade para que as pessoas comecem a entender de fato a questão palestina, né? Sim. Bom, a Resolução 81, ela é de 1947, mas o Estado judaico, o Estado Nacional Judaico, ele foi estabelecido em 1948 na Palestina Histórica, né? E, bom, foi basicamente 53% do território ficou para Israel, 53% do território palestino, né? A Palestina Histórica tem 28 mil quilômetros quadrados, que dá mais ou menos o estado de Sergipe, aqui no Brasil. Então, é um território bem pequeno, relativamente pequeno. E, assim, então ficou quase 53% do território para Israel, né? 46% para a Palestina
e tem praticamente a Jerusalém, que ficou sob mandato internacional, que ficaria supostamente sob o mandato da ONU, né? E, bom, e assim, não é à toa também que Israel ficou com as terras mais férteis, né? Ficou com as terras mais próximas ao mar. Então, teve, além, né, de uma parte maior, ficou com uma parte melhor, né, da Palestina, em termos de geografia, em termos de território, de terra. E é interessante que, na época, estavam imigrando 700 mil israelenses para Israel, com 53% do território, enquanto os 47%, 46% do território para os palestinos ficava para 1,5 milhão de palestinos, né? O dobro da quantidade de israelenses para o mesmo território. E a gente vê que, bom, a faixa de Gaza é um dos lugares com maior concentração populacional por metro quadrado, né? Não é à toa que falam que é uma prisão a céu aberto. Realmente as pessoas estão presas, aprisionadas e encurraladas, né, naquele pequeno espaço. E em 1948, com a chegada, né, ou com a invasão dos israelenses na Palestina, houve a expulsão de 800 mil palestinos dos seus territórios, das suas casas, né? Por isso que a gente tem, muito simbolicamente, eu tenho até, não sei se dá para ver, mas eu tenho, quer ver? A tatuagem da chave, né? Aí o pessoal fala, mas que chave é essa, né? Eu falei, a chave do retorno, né? Os palestinos guardam a chave do retorno das suas casas que foram destruídas por Israel, né? E então, assim, as casas foram destruídas. Claro que no processo de resistência, imagina, você está na sua casa, vem outra pessoa e fala, sai daqui. Claro que muitas pessoas resistiram a essa invasão e a essa expulsão, e milhares de palestinos foram mortos também, né? Nós temos fotos da Nakba, né, com as pessoas saindo com a roupa do corpo e carregando o que podiam carregar com as próprias mãos. E também as aldeias foram destruídas, né? Muitas, quase entre 450 e 500 aldeias palestinas foram destruídas, né? Com o objetivo de não deixar nenhum resquício arqueológico, né? E agora existem prédios, existem outras cidades construídas em cima dos escombros das aldeias palestinas, né, para invisibilizar essa história, essa arqueologia que foi sistematicamente destruída, né, nesse processo de limpeza étnica mesmo, como vai dizer o Ilan Pappé, de genocídio dos palestinos, né, e de destruição da Palestina histórica, né. Então, bom, e esse processo a gente está até agora. E depois, então, isso é a Nakba, né? A Nakba significa a catástrofe para os palestinos, né? E depois, em 1967, teve a Nakza, né? Que significa o retorno, alguma espécie no sentido do... tipo assim, o revés, na verdade. O retorno não, o revés, ou seja, o revés da perda, né? Porque em 1967, após a Guerra dos 6 Dias, mais palestinos foram expulsos, mais territórios foram ocupados, os assentamentos ilegais foram se instaurando, e esse avanço continua até hoje, né, Luana? O território da Cisjordânia agora também está sendo cada vez mais ocupado, próximo onde meu irmão mora, eles já estão cada vez mais ocupando assentamentos ilegais na Cisjordânia, e aproveitam da sua água, e aproveitam da sua terra, da água potável. Então, assim, é um processo que não parou, que continua, a ocupação israelense continua até os dias atuais, né? Todos os dias. E eu faço também uma ressalva de que não se trata de um conflito, né? Porque às vezes conflito Israel-Palestina, né? Mas é que a ideia de conflito dá uma ideia que é um jogo de forças proporcionais. E não é um jogo de forças proporcionais, né? É um processo de ocupação, de apartheid, de invasão territorial, de expropriação de terras. Então, e a Palestina não tem nem exército, a Palestina não tem forças armadas, né? Eu até coloquei isso, pensando aqui na live, o holocausto judaico, o holocausto nazista contra judeus não foi um conflito, né? Então, a questão palestina, o holocausto palestino não é um conflito, né? Não é uma guerra, é um processo de opressão de um povo contra outro povo,
né, legitimado por várias potências no mundo inteiro, sobretudo as ocidentais, né? Perfeito. E a gente falar também que essa questão da opressão, ela se dá em diversos campos, né? Como você mesmo falou, na questão da água, porque a água potável, a Gaza, por exemplo, não recebe água potável, recebe minimamente água. E aí você tem também a destruição das oliveiras, e mais do que isso, né? Porque não adianta, a limpeza étnica, ela não é feita apenas através da expulsão, mas ela é feita através da invisibilidade e da manutenção dessa visão, né, do povo palestino, e a gente vê isso dentro dos livros didáticos israelenses também, e até mesmo isso se estende aqui para o Brasil, né? O meu trabalho fala muito sobre isso, sobre como essa imagem do povo palestino, ela é forjada através das instituições israelenses, para que esse povo não tenha voz, para que esse povo não tenha direito à sua história e direito à sua própria resistência. Como você mesmo falou, não é um conflito por não ser algo proporcional, né? Na verdade, é um massacre, e é um massacre que, em pleno século XXI, continua acontecendo, né? Sim. Na verdade, é um projeto, né, Luana? É um projeto. E esse projeto, ele está em várias dimensões, né? Na dimensão do discurso, na dimensão psicológica. Claro, a primeira coisa é a dimensão física, geográfica, territorial, a expropriação de terras, a destruição das oliveiras, que é uma fonte de sobrevivência, de subsistência dos palestinos, em sua maioria agricultores, né? Então, a destruição das oliveiras é a destruição da fonte de vida dos palestinos. A destruição das casas, a destruição dos prédios, a destruição das escolas, né? A destruição dos hospitais. Então, assim, os assentamentos ilegais que vão ocupando as terras. Esse é além das torturas, das prisões, né? Isso tudo vai levando à expulsão, vai levando ao exílio, porque as pessoas elas querem sair, né, desse lugar tão aterrorizante, né, que elas não conseguem viver em paz. Bom, esse é o âmbito, né, da limpeza étnica e todas as consequências físicas concretas, né? Agora, tem um outro aspecto também, que é a limpeza étnica conceitual, né? Que é a invisibilização da Palestina pelo Google, né? O mapa da Palestina que não aparece, ou a palavra Palestina que não aparece, é a Palestina que não aparece nos livros didáticos, né? É a Palestina que não aparece nas mídias, ou como aparece também, sempre no viés distorcido, deturpado, né? O viés do possível terrorismo, mas também ninguém explica por que uma pessoa resolve se tornar um homem-bomba, uma mulher-bomba, né? Eu acho sempre um discurso da violência pela violência, né? As pessoas não pensam a violência política, mas sempre um discurso moral, né? E não a violência enquanto uma forma de resistência. Quando você não tem mais o que fazer diante de tantas opressões, diante de tantas violações, né? E aí, realmente, o discurso, eu faço análise de discurso, trabalho com análise de discurso, o discurso estabelece verdades, né? E dessas verdades vão os preconceitos, vai a xenofobia, a palestinofobia, a islamofobia, por causa do discurso, porque as pessoas ouvem aquilo na mídia ou, né, não tem conhecimento algum e ficam reproduzindo aquele discurso automaticamente, que é um discurso que violenta também, né? É um discurso que oprime, é um discurso que gera mal-estar, que gera adoecimento psíquico, né? Bom, então tem esse âmbito conceitual, discursivo, né? Que é seríssimo também, porque está no âmbito de como a gente pensa, de como a gente percebe a Palestina, de como a gente entende a Palestina e os palestinos e palestinas, né? E o que as pessoas lá diretamente sofrem, né? Com as opressões mais concretas na sua própria vida, não só no âmbito psicológico, discursivo e tal. Então, é um projeto, né? É um conjunto de coisas que essa rede, né? Essa rede opressora, tanto no âmbito conceitual, discursivo, quanto no âmbito concreto da vida mesmo, da vida em si, né? São muitas esferas, né? O sionismo, ele é muito articulado, né? Ele está em várias frentes, em várias frentes.
né? Todas estão muito concatenadas, muito articuladas, infelizmente. Falando em sionismo, né, eu acho perfeito esse gancho para a gente falar sobre isso agora. Eu acho que uma das armas do sionismo mesmo é a questão da indústria do Holocausto, né, que o filme que eu falo sobre isso. E também, eu queria que você falasse um pouquinho aqui para a gente, né, porque muitas pessoas acreditam que ser anti-sionista é ser antissemita. Então, fala um pouquinho aí para a gente dessa diferença, né, do que é ser anti-sionista, do que é ser antissemita. O que é isso aí para a galera que não conhece, não está familiarizada com esses termos? Bom, depois eu vou vi a Karine falando aqui, comentando, depois eu vou falar um pouco também sobre isso, esse âmbito da Palestina no mundo todo, no Brasil, enfim, como essa luta está concatenada, né? Enfim. Bom, eu acho que é importante, né, a gente considerar o que é ser antissemita, né? O que é ser antisionista e o que é ser antijudeu, né? Então, bom, acho que mais claro é, por exemplo, você ser antijudeu, né? Então, você é contra a religião judaica ou contra os judeus, né? Bom, os palestinos, os muçulmanos não são contra os judeus, pelo contrário, né? Antes de 48, a Palestina vivia um momento de bastante tolerância entre essas três religiões monoteístas, né? Na própria presença árabe-muçulmana na Península Ibérica, existia também um exemplo de tolerância promovida por árabes e muçulmanos. Então, essa intolerância que é colocada muito, muito pela mídia também, ela não condiz com a realidade dos palestinos, dos muçulmanos e árabes, né? Na verdade, há um processo de indignação, e aí é diferente. Bom, então, existe também uma distorção, uma deturpação de que os muçulmanos são contra judeus, ou os árabes e palestinos são contra judeus, né? Bom, o que nós somos contra é contra o sionismo, né? Contra a ocupação ilegal da Palestina, né? E aí é que tá, né? E aí os sionistas, eles também promovem toda essa confusão conceitual para enganar os incautos, né? Para enganar os que não estão por dentro dessa discussão, que veio uma coisa na mídia, acreditam e começam a reproduzi-la. Então, a confusão maior é ser antissemita, né? A própria Argentina, no ano passado, ela fez um trabalho de considerar o antisionista um antissemita, né? E aí são questões conceituais, né? Semita está ligado ao filho de Noé, Sem, né? E a todos os povos que foram gerados, né, de Sem, descendentes de Sem, que falam línguas semitas ou idiomas semitas, que é o árabe, o hebraico, o aramaico, entre outras, né? Então, o árabe, né, a pessoa árabe, ela fala o árabe, né? Toda pessoa que fala árabe é um semita, né? Toda pessoa que fala hebraico é semita. Toda pessoa que, né, o aramaico não, mas enfim. Então, os dois principais povos semitas são árabes e judeus, porque falam hebraico e falam aramaico. Então, assim, não tem como o árabe ser antissemita, porque é ser contra si mesmo, né? Nós somos semitas, eu sou semita, sou descendente de semitas, porque eu falo uma língua semita, né? Eu falo o básico do árabe, mas eu falo o básico do árabe, eu falo o básico do semita. Então, toda pessoa que fala árabe, que fala hebraico, é um semita. Mas eles fazem essa junção. Ser antissemita é exclusivamente ser antijudeu, e ser antijudeu, ou né, assim, antissemitas, anti-israelenses, é ser antisionista, né? Agora, então, mas antisionista nós somos mesmo, né? Nós somos contra todas essas ocupações e atrocidades que acontecem contra o palestino. Então, acho que é interessante. Antijudeu, ser contra a religião judaica, antissemita, ser contra os semitas, e isso não é uma exclusividade. Quando você, então, é um islamofóbico, você é um antissemita, né? Porque você é contra os muçulmanos que falam árabe, né? E ser antisionista é ser contra a ocupação israelense na Palestina, né? Mas há muita confusão. Eles trabalham bem
para que essa confusão exista, e a gente faz o possível, né? Logo, logo o BDS vai estar fazendo, dia 24, vai estar fazendo também um debate só sobre antissemitismo e antisionismo, né? Acho que vai ser bem interessante, pessoal, acompanhar esse debate. Já fica aí o convite, né? E acho que a gente pode entrar agora nessa questão que a Karine trouxe, né? Que é uma questão muito importante também para a gente olhar a visão do Brasil aí no meio disso tudo também, né? Então, né? Eu acho que a questão palestina é uma questão internacional, é uma questão da humanidade, né? Eu costumo dizer que quando a gente está contra a opressão, né, sobre um determinado povo, na verdade a gente está contra qualquer opressão, porque é uma questão humana, né? A opressão contra a mulher, a opressão contra judeus, a opressão contra palestinos, a opressão contra negros, a opressão contra pessoas LGBT, a opressão contra pessoas com deficiência, indígenas, pessoas do campo, pessoas das florestas. Não dá para pegar uma causa como única bandeira, né? E ver que a opressão está acontecendo com a outra pessoa ali e silenciar essa opressão. Eu acho que existe muito isso, né? Infelizmente, o próprio caso do Jean Willis foi assim, né? Ele é um grande lutador da luta LGBT, mas ele se aproximou de Israel e traiu a causa palestina. Então, eu vejo uma incoerência nesse tipo de posição, de postura, né? Não dá para você levantar a minha bandeira e dane-se todas as outras, né? Quando você vê uma opressão, você vê, independentemente de com quem está ocorrendo, né? Bom, e aí essa questão da violência que a Karine está trazendo, essa violência, ela se repercute, né? A gente precisa ir muito longe, né? Até esse movimento que o BDS está fazendo, as armas que vão ser utilizadas para matar os negros da periferia, ou as pessoas da periferia brasileira, são armas compradas de Israel, entende? Assim, há uma aproximação dessas opressões muito grande, né? As pessoas que sofrem a ocupação israelense na faixa de Gaza é a ocupação das UPPs nas favelas cariocas, assim, né? É muita troca de tecnologia militar, de armamento militar, de treinamento militar, né? Então, essas lutas, elas se conectam, né? Outro dia, eu fiz também ano passado, em novembro do ano passado, eu fiz uma live com o pessoal da UFT, da Federal de Tocantins. E assim, é incrível as semelhanças, né? As pessoas ocupam o território indígena, o território quilombola, o território das populações ribeirinhas com o agronegócio, né? Assim, é muito parecido com o que acontece na Palestina, né? E esse discurso da terra sem povo para um povo sem terra, eles também usam o homem sem terra para uma terra sem homem. Quem disse que a Amazônia tá despovoada? Né? Quem disse que Tocantins, que o norte do Brasil está despovoado? E para chegar as pessoas do sul do Brasil e ocuparem aquele território, né? Destruindo toda a floresta indígena, as comunidades quilombolas, as comunidades ribeirinhas. Falei, gente, a nossa luta está aqui, sabe? A nossa luta está muito próxima, né? Por isso que elas estão concatenadas. É interessante que o professor Reginaldo Nasser, que é das Relações Internacionais lá da PUC, São Paulo, ele disse que uma vez ele estava passando aquele documentário Cinco Câmeras Quebradas, e ele até brincou, sempre chega um aluno atrasado, tal, né? E aí o aluno chegou e falou assim, ele pegou o filme já, o documentário já acontecendo, né, já andando, e falou assim, que lugar é esse aí de São Paulo? Ele achou que era São Paulo, cara. E Cinco Câmeras Quebradas é um documentário sobre a Palestina, né? Assim, as nossas lutas, sobretudo das populações marginalizadas, das minorias políticas no Brasil, são muito parecidas. Desde o que se enfrenta no norte do Brasil, né, com os indígenas, quilombolas e ribeirinhas, até o que se enfrenta nas periferias cariocas, nas periferias paulistas, né? Então, eu acho que as nossas lutas estão próximas, por isso que a gente tem que dar as mãos mesmo, né? Segurar as mãos, porque tem mulheres, né? Mulheres que
que sofrem com a ocupação policial e que apoiam as mulheres palestinas que também perderam seus filhos por conta dos soldados sionistas, né? Então, tudo isso mostra que está tudo muito próximo, por isso que é uma, é uma luta internacional, mas também porque a nossa luta local está concatenada, está ligada, está tudo muito articulado, são mecanismos muito próximos de dominação. Então, a forma como se dominam os palestinos são a forma como se dominam os brasileiros ainda, né? Em determinados espaços, em determinadas regiões aqui do Brasil. Né? Exploração, tortura, prisão, silenciamento, destruição do seu território, da sua casa, do seu espaço. Então, tem muita semelhança, né, Luana? Tem muita semelhança. Acho que é muito do que você falou também, né? Sobre levantar uma bandeira e esquecer todas as outras. Não existe isso. Só existe duas posições. Ou você luta contra a opressão, ou você fecha os olhos e aceita ela, né? Acho que é muito disso também, né? Pois é. Mas a gente enfrenta isso, né? Ainda mais nesse atual momento, a gente está muito polarizado, né? A gente está muito polarizado. Eu pego a minha bandeira, abraço ela, mas às vezes não tenho olhos para as outras bandeiras, assim, né? Claro que tem a bandeira com a qual a gente mais se dedica, mas a gente não dá para a gente ficar cego diante das outras opressões que não são necessariamente aquelas que te atingem diretamente, né? Mas infelizmente há uma polarização, inclusive das lutas que a gente poderia dizer de esquerda, né? Tem muitos nichos, né? A luta feminista, e a luta feminista ela também tem suas ramificações, né? A luta da mulher negra não é a mesma luta da mulher branca, a gente precisa fazer essas diversidades, né? Contextualizar as particularidades das lutas, mas saber que existe uma opressão que atravessa, né, esses seres humanos, né, essas pessoas, né? Deixa eu ver aqui, ó. Aí ela está falando, dividem também nas táticas de guerrilha. Vi informações contando que como os palestinos ensinaram as pessoas nos protestos nos Estados Unidos a se cuidarem com ataques de gases lacrimogêneos. Claro, né? A gente está junto também na resistência, né? A gente troca também as ideias de como enfrentar as opressões, né? Já que a gente já passou por ela, de como a gente um gás lacrimogêneo, um gás de pimenta, enfim, porque está acostumado a vivenciar essas mesmas situações, né? E aí a gente também está próximo, está junto nos momentos de resistência também. É isso aí. E é interessante, desculpa aí, mas é interessante também que como a gente se apoia. Isso também não é muito falado, mas os próprios os palestinos também, durante a Segunda Guerra Mundial, eles ofereceram acolhida para os judeus que estavam fugindo da Alemanha e da Europa nazista, né? Mas isso é muito pouco falado, né? E depois foi essa punhalada nas costas, né? Essa traição. Mas os palestinos acolheram muitos judeus durante o nazismo da Segunda Guerra Mundial. Isso também é pouco falado. Eu acho as nossas resistências que a gente pode trazer aqui. Eu acho que pegando esse gancho, né, a gente pode trazer uma outra vertente de discussão agora, né, para a gente falar um pouquinho sobre como o discurso religioso hoje no Brasil ele tenta justificar, né, o apoio a Israel. Você poderia falar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão que as pessoas acabam levantando da bandeira do cristianismo em favor a Israel, e como que isso é dúbio, né? Como que você levantar uma bandeira cristã a favor de um Estado sionista é algo assim que não tem lógica, né? Pode falar um pouquinho sobre isso agora? Posso falar. Isso é um tema complexo, né? Complexo. Bom, é difícil entender o que passa na cabeça e no coração das pessoas, né? Porque é incrível, né? É bastante contraditório, né? Se a pessoa segue os preceitos bíblicos,
ou o amor ao próximo que Jesus pregava, né? Existe uma incoerência, né? Na verdade, eu acho, agora sendo um pouco da psicologia, né? Eu acho que existe uma esquizofrenia, né? Existe uma grande separação, né? Eu sou bom para aquilo que me interessa, né? Eu uso o discurso bíblico para aquilo que me convém, mas aquilo que não me convém eu deixo de lado, ou eu reproduzo um discurso que vai justificar essa minha incoerência, né? Mas a gente é dividido, né? Mas o pessoal da análise do discurso vai dizer que nós somos divididos, né? Às vezes a gente tem um discurso de amor ao próximo, mas ao mesmo tempo a gente tem um discurso contraditório a um discurso de ódio, né? As pessoas são cindidas em seus diferentes discursos, né? Constituídas. Isso tem uma explicação do Péché, mas a gente vê bastante essa incoerência, né? Principalmente de algumas igrejas específicas que são as igrejas neopentecostais, né? Essa ramificação das igrejas evangélicas. E essa influência mental, né, sobre, assim, bom, o próprio Sand, né, como Sand, ele vai dizer que alguns evangélicos, né, de determinados segmentos, eles consideram que eles também são um povo escolhido, né, juntamente com o povo de Israel, né? Já desconsiderando que o Israel de 2000 anos atrás não é o mesmo, mas eles se consideram um povo escolhido, eles se batizam enquanto povo escolhido, né? E eles acreditam que quando Israel ocupar totalmente a Palestina, Jesus voltará, né? Então, tipo assim, é isso que as pessoas acreditam, né? E elas fazem todo esse discurso de ódio e todo esse apoio à violência, acreditando na volta de Jesus, né? Bom, respeito as pessoas e suas crenças, mas então assim é justificável que esse caos que a gente está vivendo, que a opressão que todo mundo está vivendo, que esse mundo é uma catástrofe que nós estamos vivendo, é justificada, porque Jesus voltará, é o Armagedon, Jesus voltará e a paz voltará sobre a terra, né? Então, assim, eu vejo isso como um pensamento mágico, né? Mas parece que as pessoas estão desconectadas disso, então Jesus voltará, tudo vai se resolver, né? Eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre isso, né? Eu não tenho ligação. Tem muita gente que realmente desconhece, por uma questão de ignorância, e também acontece muita alienação, né? Muita lavagem cerebral em determinadas igrejas, né? Mas eles acreditam que também são um povo escolhido, então alguns se batizam, né, enquanto judeus, como povo que também tem que retornar para Israel, e o retorno de Israel à Palestina vai culminar no retorno de Jesus à Terra. Então, isso é um grande discurso que está presente nessa prática, né? Nessa prática de determinados segmentos religiosos neopentecostais. E é o que a gente estava conversando, né, Luana? É uma disputa de discursos, é uma guerra discursiva, né? Mas as pessoas acreditam, é mais fácil acreditar nisso do que você contextualizar tudo isso politicamente, geograficamente, historicamente, geopoliticamente, né? É mais simples, né, cara? É mais simples. E as pessoas querem coisas simples, né? É um pensamento mágico. Isso aqui está acontecendo como consequência. Isso aqui vai acontecer, né? Ninguém reflete o meio de tudo isso, né? E tudo que está acontecendo. E aí vem a mídia que também colabora com todo esse processo. Então, assim, é o que eu falo, é uma rede discursiva. A família fala isso, a igreja fala, a mídia fala, o livro didático fala ou não fala,
né, que também contribui com o silenciamento. Então, e as pessoas vão acreditando nessas verdades. As pessoas vão acreditando, porque as pessoas, elas não questionam, elas não duvidam, elas geralmente, não, assim, claro, a gente não vai generalizar, mas uma boa parte, né, acaba não questionando, não duvidando, mas por quê? Como assim? Que terra é essa? Que povo é esse? O que está acontecendo lá? Né? As pessoas acreditam no que vem, no que o pastor fala, no que o professor fala, no que o jornalista fala e pronto. E isso não é questionado. Então, é uma luta, por isso que é uma disputa discursiva, né? Por isso que eu acredito, por isso que o discurso, ele pode construir ou ele pode destruir. Eu acho que vai muito do que você falou também de ser um projeto, né? Fazer parte de um projeto. Pois é. É tudo muito articulado, né? Uma coisa fortalece a outra. Né? Bom, aqui no Brasil a gente parece que tem esse projeto mesmo, né? Assim, porque a mídia, ela contribui, aí depois as igrejas contribuem. Eu não sei se algo deliberado, né? Pensado sistematicamente, se todas essas autoridades sentam e conversam. Mas quando a gente vê, essas verdades se reforçam dentro dessas instituições, né? E a universidade, que poderia ser um caminho talvez de resistência, também não é, né? A universidade também contribui para o mesmo discurso eurocêntrico, colonial, católico, ocidental, né? Talvez agora a gente está começando a quebrar um pouco isso, mas a universidade, que deveria ser um espaço pensante, né, está sendo um espaço para te formar para o mercado de trabalho, né? Para fazer você ganhar o seu dinheiro, ou mínimo, ou máximo, e então, por isso que assim, por isso eu particularmente acredito nos movimentos sociais, né? Enquanto forma de mudança de consciência, né? Quando eu estou em sala de aula, eu sou extremamente politizada, né? O meu ensino é extremamente politizado para os alunos e tudo mais, mas não é muito comum de ver isso junto com os colegas profissionais da psicologia, né? É uma psicologia mais neutra, mais objetiva, mais científica, né? Não é uma psicologia muito política, embora tenha a psicologia política, a psicologia social, né? Mas essa neutralidade científica, ela é muito silenciada, né? Ela silencia muita coisa, ela não quer falar do que está acontecendo com os negros, com as pessoas da periferia, com a pobreza no Brasil. Então, a gente tem que chacoalhar essa psicologia aí, que está muito no salto, precisa colocar o pé no barro, né? Bom, eu faço a minha parte. Quando eu estou em sala de aula, eu faço a minha parte, eu levo os alunos para a rua, né? Eu chacoalho, dou uma chacoalhada, trago documentários bem pesados para eles, assim, não facilito, né? Mas a ciência também prende a gente por um lado. A ciência, ela tem muitas amarras, né? Ela não está muito engajada muitas vezes na transformação social, né? Ela até quer entender o mundo, não sei se ela quer mudar o mundo. Ela quer entender o mundo, não sei se ela quer mudar necessariamente. Então, é uma luta, mesmo no âmbito universitário, que deveria ser um espaço de pensamento, de reflexão, de questionamento, de dúvida, mas isso também não está acontecendo muito, infelizmente. Eu, que sou da área acadêmica, percebo isso, né? Eu, enquanto acadêmica de história, percebo que a gente tem também essa dificuldade, né? Porque hoje a gente fala muito de descolonização do currículo, mas a gente não enxerga, por exemplo, a questão palestina, que eu acho que é fundamental aí para poder a gente conseguir caminhar, né, por essa área também, né? Acho que dentro da universidade também, dentro das escolas também, é algo necessário, algo que a gente precisa falar, que a gente precisa discutir, né? Eu acho que é um processo, né? Eu acho que está acontecendo. Eu acho que está acontecendo, talvez na sua experiência pessoal não teve, mas eu acredito que tem muitos palestinos na universidade, professores palestinos na universidade, que devem estar trazendo essas discussões,
né? Talvez, infelizmente, não aconteceu com você, mas você também encontrou a Palestina, também contribuiu, né? Eu acho que a gente tem que acreditar nessas pequenas sementes que a gente planta, né? E é um processo histórico, né? Não vai acontecer do dia para o outro, é um processo de luta mesmo. Lá na USP Ribeirão, as meninas de psicologia também estão fazendo uma análise das grades curriculares, né? E vendo se já teve autores negros, autores latino-americanos no currículo, na grade curricular da psicologia, né? Autoras, né? Mulheres, né? Então, como a Bicudo, né? Não sei se é a Virginia Bicudo, que foi uma psicanalista negra, né? E que também é pouquíssimo falado dentro da psicologia, já tem a psicologia preta, enfim, eu acho que está havendo mudanças. Elas são lentas, porque a história é lenta, né? Você é da história. Mas eu acho que está havendo mudanças, sim, pequenas, mas elas existem, né? Até a gente trazer esses debates e eles virem mais à tona, estarem mais presentes no âmbito universitário, que é fundamental. Mas, como eu te falei, tem bastante pesquisa, pelo menos no âmbito da pesquisa, a Palestina está presente, infelizmente, aqui no Brasil. Perfeito, eu queria te agradecer demais, né, por toda essa contribuição. E antes da gente encerrar a nossa live, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho lá na FEPAL e também sobre a comunidade palestina aqui no Brasil. Tá. Bom, o meu trabalho na FEPAL, eu faço o que está dentro das minhas possibilidades. Agora, com a pandemia, dificultou bastante, né? Como assim, nós temos um grupo de WhatsApp de quase 150 palestinas, né? Aqui no Brasil, descendentes e tudo mais. E a minha contribuição, bem simples, eu acho que eu trago muito, às vezes, pelo WhatsApp, né? Pelas discussões que eu tento promover, pelos materiais que eu compartilho, né? E tentando trazer essa dimensão política para as mulheres palestinas, né? De um modo geral, as mulheres palestinas estão afastadas desse âmbito político, né? Elas são educadas ou para trabalhar ou para constituir família, né? Então, não é muito comum. Eu acho que tem algumas, né? O próprio exemplo da Soraya Misley, eu, a Mina Khalid, enfim, tem outras mulheres que estão nessa dimensão mais política, mais atuante, mais militante, mas são poucas, né? A gente também agora tem o grupo Sanaúd, Juventude Sanaúd, que são jovens também, né? E tem mulheres presentes, né? Tem blogueiras também, como agora eu não vou me lembrar o nome, mas ela está lá no Canadá, também é da psicologia, que faz um trabalho muito bonito, ela faz muitos vídeos sobre a questão palestina. Então, assim, tá começando. Acho que o que a gente estava tentando fazer era um congresso nacional de mulheres palestinas, mas com a pandemia foi inviabilizado. A gente vai retomar a tentativa de realizar esse congresso, né? E aí a gente vai trazer debates políticos para esse congresso, para aproximar as mulheres palestinas da militância, né? Que ainda tem que despertar esse lado das mulheres palestinas, né? Infelizmente. E, bom, a comunidade palestina no Brasil ela é bastante extensa, né? Deve ter uma média de 40 a 50 mil palestinos no Brasil, entre migrantes, refugiados, descendentes, como é o meu caso. E, assim, a primeira comunidade palestina foi em Recife, né? Eles estavam indo para os Estados Unidos, acabaram parando no Brasil, então foi bem ao norte, né? Ali no Nordeste. E, então, assim, temos comunidades no Recife, mas ela já está bastante dispersa. Temos a comunidade aqui em Mato Grosso do Sul, principalmente aqui em Corumbá. Tem muitas comunidades no sul do Brasil, a maioria dos palestinos estão no sul do Brasil. Em Juí, Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, então Porto Alegre, tem muitos palestinos na região sul do Brasil. Tem uma comunidade palestina em Manaus, tem uma comunidade palestina em Goiás,
Ah, deixa eu ver. Tem alguns palestinos em Brasília também. Enfim, temos. A gente deve ter umas 50 cidades com palestinos, com uma concentração mais significativa de uma comunidade palestina, né? Agora, bom, o que eu vejo, né? Agora é uma crítica, né? Agora é uma crítica, mas faz parte, né? Bom, eu acho que a comunidade palestina precisa se engajar mais na luta, né? De modo geral, no Brasil. Mas eles não estão familiarizados com a militância, né? É um pessoal que veio para cá, constituiu família, trabalho, casa, né? Conseguiu bens e às vezes há um esquecimento da memória mesmo, há um esquecimento da história, né? Isso não se debate muito dentro das famílias, então é preciso um resgate da memória palestina. É uma coisa que você quer deixar no passado, né? Porque foi um passado dolorido, um passado sofrido, um passado oprimido. Então, alguns não querem tocar muito nessa questão, né? Eu cheguei na questão palestina, não foi tanto pela questão da família, foi porque eu saí, entrei em contato com os movimentos sociais e voltei na Palestina, né? Não foi uma coisa que brotou, né, no âmbito familiar, da luta, enfim, né? Algumas mulheres também, nós somos um pouco apartadas dessas discussões por sermos mulheres, né? Isso ainda essa discussão ela é mais dentro do âmbito do gênero masculino, né? Então, menina, eu acho que tem algumas questões internas também para serem quebradas, mas que é difícil, porque é um processo histórico, né? De como as mulheres foram criadas, para que fins, para que objetivos, o que as pessoas pensam enquanto fundamento para a vida delas, que é uma estabilidade financeira, não é a luta, não é a militância, né? E eu costumo dizer que, às vezes, quem está mais interessado no meu debate são os próprios brasileiros. Você é um exemplo, né? Não fui convidada por palestinos para falar sobre a Palestina, né? Às vezes são os brasileiros que estão engajados na luta. E aí se identificam, se solidarizam com a questão palestina. E às vezes isso não acontece muito ainda internamente. Existe, claro, um processo de comoção. Se a gente fica sabendo de opressões na Palestina, claro que a gente se comove, claro que as comunidades palestinas do Brasil se comovem, se compadecem, se sensibilizam no âmbito emocional. Agora, ir para o âmbito da consciência mesmo, política, tal, é outra esfera. E ir para a atuação é outra esfera. Entende? Assim? Então, são muitas camadas para serem confrontadas, para serem superadas, né? Um resgate histórico da sua memória enquanto palestino, uma sensibilização do que está acontecendo lá, uma consciência política no âmbito mais racional e depois uma atuação política, né? São muitas camadas aí que não é fácil chegar, pessoalmente falando, individualmente falando. Tem que ter alguma coisa que brota aqui dentro, que fala, pô, vamos lá, né? Eu preciso fazer isso, é um sentido, é importante, é necessário. Mas, assim, não é todo mundo que... a gente vê isso até no Brasil, né? A gente também é um povo colonizado, oprimido, uma desigualdade social enorme, mas não são todos que estão na luta. Quem está na luta é sempre uma minoria, em termos quantitativos, né? Então, isso acontece também no âmbito palestino. Quem está na luta também é uma pequena minoria, né? Quem está na resistência, quem está na atuação é um grupo pequeno, né? E a gente vai plantando a semente, a gente vai trazendo informações, a gente vai despertando isso. Tem a Juventude Sanaúda aí, Palestina, que está vindo também. Aí está despertando isso nas meninas, nas mulheres, nos jovens que estão chegando. Claro, né? Mas é um processo lento, né? Um processo de gota em gota. É isso.
É uma construção, né? É uma construção. É uma construção. Ela está acontecendo. Ela está acontecendo. Lentamente, mas está acontecendo. Acho que já foi mais parada. Teve um momento 80, teve um momento de bastante engajamento, aí deu uma esfriada, mas está retomando. E eu acho que a FEPAL faz um trabalho muito sério também nas redes sociais, faz um trabalho comprometido, dentro das nossas possibilidades também. E isso está trazendo muita gente para essa dimensão, para esse resgate da Palestina, um resgate afetivo, um resgate político. Enfim, e também com as redes sociais, essa solidariedade internacional pela Palestina. Bom, a gente continua na luta, é um processo diário, cotidiano, enfim, em tudo que a gente faz, né? Eu faço, você faz, a Soraya Lisley faz, enfim, tem várias pessoas aí que não são palestinos, mas são extremamente solidários, estão do nosso lado. Então, tem várias frentes de luta, mas a gente está aí, né? Como diz o poeta, o Mahmoud Darwish, nós temos um mal incurável que é a nossa esperança, né? Então, é ela que nos move, né? Acho que é isso que nos faz estar aqui conversando, debatendo, estudando, né? Acho que é nesse processo aí. E sobre as pessoas que estão aqui vendo a live, como que elas podem ajudar a causa palestina, né? Todo mundo que se solidariza sobre a causa, como eles podem estar ajudando a causa nas redes sociais? Fala um pouquinho aí pra gente, para esse pessoal que está assistindo aqui hoje. Sim, tem a Karine, que querida a Karine falando aqui. Obrigada, Karine. Eu agradeço também, tá? Nem precisa me chamar de professora, a gente está aprendendo sempre. Mas, bom, a Karine, o Francisco também, que são colegas do Facebook, né? Bom, o que a gente faz é o que a gente está fazendo, o que a gente pode fazer é o que a gente está fazendo, né? A gente não dá para pegar em armas. Se a gente pudesse, né? Talvez. Mas, como a gente estava falando da limpeza étnica no sentido concreto e da limpeza étnica no sentido conceitual, a gente que é da academia, que está no âmbito da pesquisa, da educação, Luana, e o Francisco, a Karine, o que a gente tem mais acessível são as redes sociais. Ou as redes sociais, ou as coisas que nós escrevemos, ou as lives que nós fazemos, ou os artigos que construímos, ou os livros que elaboramos, que eu também elaborei com o Fábio Bacila Saad, enfim. Mas a nossa luta é com as palavras, né? É com o discurso. É isso que está ao nosso alcance fazer. E isso que está também aos apoiadores, aos simpatizantes, aos camaradas, companheiros de luta, fazer esse trabalho de conscientização mesmo nas redes sociais, porque é muita coisa a ser desconstruída, né, sobre a questão palestina e ser construída a favor da questão palestina, né? Então, as nossas armas são nossas palavras, né? São nossas letras, nossas frases, nossos discursos, nossas postagens, os vídeos, as mensagens, as fotos, as lives. É isso que a gente pode fazer, né? E depois, bom, talvez depois que a pandemia passar, a gente promover um encontro, né? Um encontro mesmo para debater as questões, talvez um congresso, um simpósio, enfim, um encontro sobre a questão palestina e encontrar as pessoas engajadas na luta para a gente fazer coisas mais efetivas, mais sistemáticas, né? Projetos mais organizados de atuação política. Mas, agora, o que a gente tem, considerando esse contexto da pandemia, e que é só pegar o computador, que é só pegar o celular e levar ali, então, pô, por que a gente não faz, né? Assim, é relativamente simples, né? Acaba a pandemia, é isso aí, né? É relativamente simples, mas se a gente conseguir, né? É o que eu falo, se todo mundo postar cada vez mais sobre a questão palestina e não ser algum ou outro que faz isso, que compartilham, né? Que às vezes não tem a fonte, mas pode compartilhar o que eu, o que você, o que a Karine, o que o Francisco escrevem, compartilham e postam, eu acho que já contribui bastante, porque aí vai aumentando essa consciência e essa solidariedade, né?
Perfeito. Gente, eu queria agradecer pessoalmente a todo mundo aí que ficou na live até agora, que contribuiu, que participou, ficou assistindo a gente. E te agradecer também por ter participado, ter dedicado esse tempinho para falar, para discutir aqui com a gente. E também estender o convite para você voltar, né, para uma futura live com a gente. Tá bom, pode deixar. Não, falar da Palestina é um prazer e um dever. E a gente segue até a vitória, até uma Palestina livre, soberana e autodeterminada. Essa é a nossa luta. E é essa que a gente está buscando todo dia. E é um prazer falar, é um prazer compartilhar, é um prazer falar da minha história. E receber o apoio da Karine, receber o apoio do pessoal, do Francisco, de quem mais estiver aí. E depois a live vai sendo assistida por mais pessoas. Acho que esse é o nosso objetivo. Eu agradeço, Luana. Claro, no próximo convite eu aceito, a gente vai conversando e vamos desenvolvendo nossos trabalhos, com certeza em conjunto. Muito obrigada. Vamos seguindo na luta, gente. Obrigada e boa noite. Tá bom. Tchau, gente. Tchau, tchau. Palestina livre. Tchau.